Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é para falar desses dois osciloscópios que chegaram para mim. Na verdade esse aqui é um kit, você tem que montar você mesmo. Esse aqui já vem montadinho. Você tem um esquemático, né? Você tem um esquemático na internet, tá? É só você baixar lá. Você tem todas as partes aqui direitinho. Você tem inclusive um firmware. E aí você consegue customizar e fazer o seu próprio firmware. Enfim. Então aqui, só abrindo rapidamente as caixas, né? Bem, eu já abri esse aqui, eu já fiz alguns testes com ele. Embalei de novo aqui só para dar um ar de unboxing aqui no vídeo, né? O que tem aqui na caixa? Você tem aqui o manual, né? Aí vem o carinha. Vem um cabinho USB, vem aqui uma ponta de prova de verdade, é fuleiragem, né, aquelas vagabundinhas, mas é de verdade a ponta, né. A gente vai ver que o outro não vem uma ponta dessa, vem uma ponta só com jacaré e tal. E aqui um conector que provavelmente da bateria, ele não vem com bateria, pelo menos esse aqui não veio, tá certo? E aí você tem aqui alguns componentezinhos para você montar. E aqui você tem, ele vem aqui nesse saquinho, você vem aqui, ele vem todo soltinho mesmo, ó, display solto, enfim, tudo para ser soldado mesmo, né? Tem uma série de componentes aqui. Então coloquei aqui o knob, você vê que a interface dele faz lembrar um pouco mais a outra, né? Você bota aqui vertical position, vai, ajusta a posição, posição horizontal, posição vertical, né? O display dele é um pouco menor do que o outro, é um display monocromático também, isso é ruim. As saídas aqui são BNCs, então isso é mais compatível também, né, com as pontas de prova chip, por isso que ele vem com a ponta de prova de verdade aqui, né? Então basicamente é isso que vem nessa caixa. Esse aqui, como é kit, eu não montei e não sei se eu vou montar, enfim, eu não decidi ainda o que eu vou fazer com esses caras. Então a gente vai focar na análise nesse aqui, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui, tá? Abrir, ele vem com um cabinho USB, que você pode carregar a bateria, ele tem bateria interna. Aquele ali tem a possibilidade, mas não vem a bateria, eu acho, pelo menos não vi no primeiro momento. Aqui usa esse cabinho específico, esse conector específico, né? Então aqui é input, então você coloca aqui e o cabo é um cabo assim, né? Com jacaré. Mas vamos ligar o bichinho e vamos começar a fazer alguns testes, né? Ele vem também com esse manualzinho, né? Manual, né? Quem gosta de ler manual, lê aí, né? Não é o meu caso. E acho que não é o caso da maioria de nós. Então aqui tem uma chavinha aqui internamente que você, não sei se ela é acessível por aqui, ó. Você pode habilitar e desabilitar a bateria. Eu acho que é para não desgastar na viagem, né? Como eu já tinha aberto, eu mexi lá por dentro mesmo, tá? E aí carreguei a bateria também para mostrar para vocês e tudo. Vou aqui mostrar então, ligando aqui o brinquedinho, as funções do display aqui, né? Então aqui a gente tem o boot. Se a gente apertar o botão durante a setup, ele entra no modo de calibração da tela touch, né? Aqui a gente dá sempre um skip, ali são ajustes de setup e pré-gravados, né? Não sei para que tanto pré-ajuste, mas enfim. Então aqui é a tela, tá? Basicamente, eu não sei se está dando para ver bem ali. Tá, então aqui na tela a gente tem alguns pontos interessantes que a gente pode tocar, né? Um deles é o menu aqui em cima. A gente tem um ajuste da posição vertical, que é uma calibração do zero. Você pode gravar uma forma de onda. Você pode enviar esses dados, provavelmente, para o PC. Você pode trazer os ajustes default. Você pode configurar o que esse cara faz. Você pode configurar basicamente a frequência, que é aqui nesse test signal. A dashboard mostra todos aqueles pré-ajustes, né? E aqui você gerencia os ajustes de configuração, né? Então eu vou aqui dar um ESC. Você pode colocar algumas indicações, por exemplo, a frequência, né, que a gente viu lá, aqui eu tiro ela. Então eu posso configurar quais são as medidas que eu quero presentes na tela. Então aqui, por exemplo, ele coloca V máximo, V mínimo, VPP. Eu particularmente prefiro sem nada disso, deixo só a frequência. Ok? E aqui você tem More, que é o Auto Power Off, né? Que você pode configurar quantos minutos você quer e tudo mais. Então essa foi a parte do menu. Nesse cantinho Running você pode dar um Start Stop, né? O equivalente a um Start Stop. Que você também pode fazer isso com esse botão central aqui.
Na parte de baixo do display, você tem a parte de configuração do trigger, né? Na configuração do trigger você pode setar alto, normal ou single, né? Borda de subida ou de descida. Aqui é a quantidade de buffer pré-trigger e pós-trigger, né? Se você colocar na metade, metade do buffer vai ser antes do trigger e metade depois. Aqui é a fonte, se é trigger interno ou trigger externo. Se você colocar trigger externo, aí essa portinha aqui fica sendo trigger externo. Essa parte aqui é para você ajustar a base de tempo, né? A escala é horizontal. Então a menor escala horizontal por divisão possível é 1 microsegundo para esse cara. Bem, e por fim a gente tem o ajuste de escala vertical, né? Onde você vai de isso aqui, ó, até de 2 milivolts até 20 volts aqui, que é o máximo, tá certo? E você também tem o acoplamento do sinal, DC, AC ou GND, né? Aqui não tem mais nada. Então basicamente esses são os controles mais importantes. Aqui em cima a gente tem uma representação, na verdade, né? Veja que eu vou dar um stop aqui, né? Parei o sinal. Veja que ele é touchscreen também, eu posso mover o sinal para um lado e para o outro. Aqui a gente tem uma representação dos dados que estão sendo mostrados no display em relação à memória total, né? Então se eu vou mexendo, ele vai mexendo ali também. Aquele ponto central representa o trigger. Então aqui estaria mais ou menos no meio, certo? E também é tanto a posição aqui nesse canto, né? Você pode mexer na posição da forma de onda, quanto no nível de trigger nessas duas laterais aqui. Você só consegue mover, você não consegue dar um zoom, por exemplo, né? Comparando com o osciloscópio tradicional, por exemplo, né? Se eu der um stop aqui, eu posso ir lá e dar um zoom na escala de tempo e avaliar melhor aquele detalhe do sinal, tá certo? Claro que as performances seriam totalmente diferentes, mas esse aqui não tem zoom de maneira nenhuma, né? Você não consegue dar zoom nesse equipamento. Então isso realmente, para mim, viabilizaria usar ele na prática para fazer medições, né? Bem, então uma característica que a gente já nota aqui imediatamente é que esse equipamento não triga adequadamente essa forma de onda nessa escala. Quando a gente olha o manual, a gente vê que ele realmente diz lá que nessas 3 bases de tempo, que é onde ele usa a maior taxa de amostragem possível, ele não triga. Então, só para a gente ter uma ideia, olha só, eu coloquei aqui também, né, e coloquei a mesma escala. Então a escala aqui, a gente tem uma escala de 2 microsegundos, assim como lá. A gente tem uma escala vertical de 500 milivolts, assim como lá, meio volt, né? E o trigger, o nível de trigger tá aqui, né? Tá aqui o nível de trigger e aqui o nível de trigger também, mas como a gente viu, nessa faixa, nessa escala de tempo, ele não consegue habilitar o trigger. Tá? Então provavelmente por uma limitação do processador ele não consegue fazer o trigger, ele só vai partir para fazer um trigger adequado nessa escala aqui. Então vou diminuir um pouco a frequência aqui do gerador só para a gente poder ver isso aqui direitinho. Ó. Então a gente consegue ver claramente que ele trigou certinho aqui, né? Ver 3 ciclos de onda, por exemplo, de uma onda quadrada é uma situação que eu diria confortável, né? Então, ó, nesse caso aqui a gente está numa frequência de 20K. Tá? Então assim, veja a limitação, né? Vamos aumentar um pouco aqui, digamos que isso aqui ainda está confortável, né? Então a gente está trabalhando com algo em torno de 56K e tudo, né? A gente vai ver depois que 1 microsegundo, 2 microsegundos, 5 microsegundos utilizam uma taxa de amostragem de 5 megasamples por segundo. A partir daqui isso vai caindo pela metade, então 10 microsegundos é 2,5 megasamples, 1,25 e 500K, na verdade não é exatamente a metade, é alguma coisa parecida, mas é mais ou menos isso. Então 500K, 250K, aqui seria 120 e poucos K, 60K, 30K. Então veja, com 1 milissegundo por divisão, você vai ter uma taxa de amostragem de 30K, quer dizer, você vai conseguir ver bem uma forma de onda de 15K, quer dizer, é realmente muito pouco. Então é uma chance muito grande de acontecer aliasing nesses pontos para baixo. Por exemplo, eu vou demonstrar aqui a questão do aliasing. Eu vou botar 100K
vou botar 500K, que na minha avaliação é o sinal quadrado de maior frequência que você vai conseguir ver bem com esse tipo de equipamento, tá? Vou mudar aqui a base de tempo para menor possível. A gente sabe que não vai ter o trigger, porque não está disponível nessa escala, mas é isso aqui, tá? Então a gente tem uma frequência da ordem de 500K, que não tem o trigger e tá aí, e é a melhor coisa que a gente vai ver por aqui. Se eu aumentar um pouco mais a frequência, né, começa a ficar, você vê que ele vai perdendo a característica, vai perdendo os harmônicos mais altos, né? E aí já vai deteriorando bastante o sinal. Então eu defini aqui para mim, para uso interno, que 500K vai ser a máxima frequência, e você vê que já com bastante comprometimento da integridade aqui do sinal, né? Mas até 500K de uma onda quadrada parece ser possível utilizar o equipamento. Bem, agora eu quero demonstrar o hélice, né? Então a gente sabe que esse cara é uma onda de 500K, né? A gente está mostrando aqui com 5 MB. Então 5 MB, 500K, se a gente pegar a quinta harmônica de uma onda de 500K, ela vai estar em 2,5 MB, que com 5 megasamples você consegue mostrar. Mas a partir daqui, que você tem 2,5 MB, 2 megasamples e meio, você já começa a ter problemas de integridade do sinal, né? Aqui a gente nem consegue perceber isso, mas vai chegando momentos, à medida que eu vou baixando a taxa de amostragem, ó, você vê claramente que o sistema se perde. Isso aqui é a função do hélice mesmo, ele não tem taxa de amostragem suficiente para capturar o sinal. Isto aqui, ó, tá vendo? Então assim, eu coloquei 10 milissegundos por divisão. A gente sabe que o sinal gerado é de 500K. A frequência que ele me dá aqui é uma frequência de 120 Hz, tá certo? Então a gente vê claramente que isso não é contado por hardware, porque se fosse ele continuava me mostrando 100K, os 500K na forma de onda aqui. E o hélice, quando ele te mostra algo totalmente estranho, ele não vai te confundir. Mas e nesse caso aqui, ó, ele está parecendo muito como se fosse uma onda de 120 Hz. E na verdade não é uma onda de 500K que está sendo subamostrada. E aí o efeito de hélice vai te confundir. E você vai achar que isso aqui é o teu sinal quando não é. Tá certo? Então era esse um dos pontos que eu queria mostrar. Então aqui no mesmo menu do ajuste da escala horizontal, você pode definir se são 1024 pontos ou 512 pontos que ele vai usar. Com 512 pontos, ele consegue fazer o processamento dos dados capturados de forma mais rápida. Então ele atualiza as formas de onda mais frequentemente, né? Com 1024 ele te dá um pouco mais de tempo de análise, né? Só que ele também vai demorar mais para processar e mostrar esses dados na tela. Em osciloscópio de bancada, ele mexe na taxa de amostragem. Esse cara aqui não mexe, ele só vai te dar um pouco mais de tempo para mostrar. Se eu for aqui nesse cara e colocar, por exemplo, o sinal de teste de 1 mega, né? Então a gente tem ali a forma de onda. Você vê que a deformação da forma de onda acontece também por conta da geração. Então é isso. Então assim, como ferramenta de bancada, ele tem essas limitações. Você não poder dar um zoom e você não ter o trigger funcional naquelas frequências mais baixas, atrapalha demais, tá? Vamos tentar analisar aqui o esquemático desse cara, né? Então esse é o esquemático, eu não tenho certeza se vai dar para ver bem aí, acho que sim. Você tem aqui várias seções, né? Então esse aqui é o esquemático inteiro. A gente tem aqui o processador principal, tem aqui o conversor analógico digital, e aqui a gente tem o front-end analógico, né, com os diversos ajustes. Esse esquemático aqui é desse aqui, tá certo? É dessa unidade aqui, que vem em forma de kit. Mas depois a gente vai ver que há o projeto, o conceito do projeto é muito semelhante a esse que a gente estava fazendo os testes, tá? E aí, se a gente olhar aqui, analisar, então você tem o processador, tem um conversor analógico digital externo, tá certo? Você tem aqui o próprio display, né, que é conectado diretamente de forma paralela, por isso que ele consegue ser atualizado de uma maneira mais ágil. Eu estava curioso para saber isso, porque os displays SPI que eu tinha testado lá para o projeto da fonte, eles tinham uma atualização muito lenta, tava chato de trabalhar com esses displays.
E aí isso aqui é uma curiosidade que foi interessante de ver, né? E aí você tem toda uma parte aqui de carregador de bateria, enfim, tá? E outra coisa interessante, ele tem um segundo processador só para controlar as teclas, né? E também para controlar a parte de geração do sinal de teste, né? Nessa versão aqui, ele controla esses caras, né? Esses botões, esse rotor encoder. E nessa versão aqui que é touch, ele controla o próprio touch e ele manda via I2C o que foi pressionado para o processador principal fazer as correspondentes alterações lá no display. Aqui a gente tem o front-end, como esse é daquela versão que é manual, então você tem as chavinhas são todas duplas, uma chavinha só indica para o processador principal qual foi a seleção feita, e aí ele vai, né, dividindo e multiplicando aqui o sinal até chegar aqui, né? Então nesse ponto aqui ele tem um pequeno filtro, provavelmente um filtro que evita o aliasing, né? Então se esse cara, máximo que ele trabalha 5 MB, esse cara aqui deve cortar no mínimo em torno de 2,5 MB, né? Aqui você tem um caminho alternativo, né? Aqui, se a gente puder ver aqui, eu não sei se vai focar. Então aqui você tem um analog que vem para outros pontos do circuito, né? Então esse analog vem para cá, por exemplo, entra aqui num comparador que é um Schmitt Trigger, provavelmente para um F-counter aqui, para o contador de frequência, que a gente vê que no outro modelo tem isso. E a gente vê também aqui na saída do PWM aqui, a gente vê um filtro RC que alimenta um label chamado Level de Trigger, né? E ele entra numa porta que, se a gente for olhar depois a arquitetura do processador, você vai ver que é um comparador interno, né, dessa parte com essa parte analógica que vem por aqui. Então ele tem um comparador interno, então toda a memória é interna, você não tem memórias externas, né? Você tem talvez memórias aqui aqui são os headers de programação. Então toda a memória dele de aquisição é interna. Ele deve ter também uma memória E2PROM onde ele grava os ajustes ali. Então basicamente é isso, né? Então o que a gente pode ver que seria interessante é analisar aqui a frequência de aquisição aqui do conversor AD, para a gente observar aqueles 5 megasamples, e quando a gente vai diminuindo a base de tempo, essa frequência de aquisição aqui vai diminuindo. Pode também ver a questão do trigger. A gente vê que o trigger tem um filtro também diferente do filtro daqui, então a gente pode comparar se o que chega no trigger é a mesma coisa que chega aqui, né? Mas já há uma informação de que o problema de não ter trigger naquelas velocidades mais rápidas é porque provavelmente a interrupção não consegue acompanhar, ou o processamento não consegue acompanhar, para avisar que já foi trigado. Agora sim, aquela questão de dar o zoom, eu acho que seria só uma implementação de software aqui. Então assim, é possível que alguém consiga mexer naquilo só em firmware e fazer aquilo ficar melhor, tá? Eu também não montei esse cara, pode ser que esse aqui tenha algum tipo de zoom, eu vou ver, mas eu acho pouco provável, né? Então, aqui o cara já estava meio pré-aberto, tá? Então, vou tirar aqui esse carinha. Ok, tá. Então aqui, ó. Aí aqui a gente tem a bateria, aqui a gente tem a placa, né? Nenhuma novidade. Se a gente empurrar aqui, sai a coisa toda. Tem esse botãozinho aqui que é danado para se perder. Então, se for fazer isso em casa, cuide do botão. Você tem aqui o display, como eu tinha falado. O display é um display paralelo, então é um pencalhaço de conexões aqui. E aí aqui a gente pode ver. Aqui é um ATmega 64, né? Aqui é um ATmega, é um outro AT, não sei exatamente qual, mas esse aqui cuida do keyboard, a gente já viu, né? Esse aqui cuida da USB aqui. Esse aqui é o conversor analógico digital, é um TLC 5510, né, que a gente viu no esquemático também. Aqui é só um shield de proteção, é interessante esse shieldzinho aqui. E aí o que a gente vai ver é basicamente o sinal de clock aqui e o sinal de entrada aqui, para ver qual é a frequência de corte da parte analógica desse sinal e como é que se relaciona a base de tempo e a frequência de amostragem nesse cara aqui, tá? Então tá aqui, ó. Então você vê, aqui eu tô amostrando o sinal de 1 mega. Deixa eu
colocar o measure aqui, certo? Então tá aqui, ó, um sinal de 1 mega, 3 ponto alguma coisa volts. Então você vê que tem esse spike aqui. Aquilo ali é um efeito indutivo, ó. Quando eu aproximo os dois cabos, eu só junto os dois, ó, aquele efeito diminui. Quando eu afasto os dois cabos, aquele efeito aumenta. Então é um efeito indutivo desse tipo de cabo. Por isso que o osciloscópio, quando vem com esse cabinho aqui, você já imagina que ele não foi feito para trabalhar com altas frequências, tá? 24, 23, 22, 21, 19. Então seria esse aqui o pino da entrada do sinal. Então aqui, ó, a gente vê que é uma amplitude de 1.2 e tem um certo offset, né? A gente está numa escala de 1 volt, então você tem quase 1 volt ali para cima e 2 volts de amplitude ali, tá certo? Né? Então a gente tem esse sinal e eu vou mexer na frequência do sinal, tá certo? Então eu vou mexer na frequência, né? Tô aumentando aqui a frequência, né? E aqui a gente vê claramente a amplitude caindo, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem uma amplitude de 1.17. Então aqui, ó, já caiu para 0.8 mais ou menos. Então assim, em torno de 5 mega, né? Eu tô aqui com 5 mega e a amplitude da forma de onda caiu para 880 milivolts, né? Então deve estar aí beirando os 3 dB ou passando um pouco, né? Deve estar aí próximo de 3 dB. Então assim, a gente vê que esse filtro vai atenuar o sinal em 5 mega. Pronto, então aqui a gente já tem o clock. Então, ó, uma coisa interessante, né, que a gente pode observar é que o clock ele starta, né, as amostras e passa um tempo para startar de novo. Provavelmente esse tempo aqui é o que ele gasta para copiar do display, fazer contas, etc, né? Tá, mas então a gente viu que com essa distância aqui, ele tem a cada 33 milissegundos ele amostra novamente o sinal. Então ele faz, sei lá, 30, né? 30 amostras por segundo mais ou menos. A gente vai ver que a frequência máxima é de 5 mega. Tá? Então assim, já tem uma pequena, eu diria que já tem uma pequena discrepância no projeto, porque teoricamente o que a gente viu foi o filtro na entrada tendo uma frequência de corte de 5 mega e uma taxa de amostragem aqui de 5 mega. Já tem aí espaço para rolar eles e mesmo na taxa de amostragem máxima. Bem, então é isso, galera. Então assim, a gente viu que esse cara tem problemas com o trigger. Esse cara tem problemas com zoom, eu não consigo dar um zoom numa onda parada. Mas é aquela história, é legal como kit, né, daqueles objetivos que eu falei. Se a gente pensar nisso como um kit, é um kitzinho bem interessante, dá para brincar bastante. Essa questão do zoom, por exemplo, que já seria bem legal, daria até pra gente tentar mexer, a gente mesmo no próprio firmware, enfim, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. É isso aí então, galera. Se você gostou do vídeo, dá um like. Quem tiver interesse por eletrônica, projetos e análises, esse tipo de vídeo que a gente fez aqui, se inscreve aí que a ideia é fazer mais vídeos aí no futuro. Valeu, obrigado a todos e até o próximo vídeo.